Nesta temporada 6, a professora Hilda de Klerk nos fez refletir até agora, em 4 episódios, sobre como preparar pessoas autistas para a fase adulta, sobre as habilidades, sobre os comportamentos importantes para o trabalho e sobre como ensinar habilidades de trabalho. E neste episódio 5, ela vai nos apresentar outro instrumento pedagógico dos mais importantes, a análise de tarefas. Em outras aulas, já mencionei diversas avaliações formais importantes do TEACH e também avaliações informais como a análise de tarefas. O que quer dizer análise de tarefas? É uma análise escrita que contém todos os diferentes passos de uma tarefa na ordem lógica em que é executada. Elaborar uma análise de tarefas é importante para enfrentar problemas como a disfunção executiva, a falta de linguagem interna, o monoprocessamento de informação, o pensar em detalhes, etc. Já falei de todos esses conceitos anteriormente, então não vou repetir. É por causa dessas possíveis dificuldades do estudante com autismo que vamos fazer uma análise escrita dos diferentes passos da tarefa na ordem lógica de execução. Como se faz isso? Uma pessoa executa a tarefa segundo sua própria lógica e outras anotam cada subetapa. Depois a equipe escolhe uma maneira de executá-la. Por que é tão importante fazer uma análise de tarefas? Porque ela fornece uma visão geral clara de toda a tarefa. Conseguimos visualizar todas as subetapas necessárias para realizá-la na ordem correta. Ela também serve como instrumento de avaliação, porque permite situar onde a pessoa tem dificuldades e qual o nível de ajuda que precisamos ou não precisamos oferecer, e se ela é capaz de executar certas subetapas de forma independente. Fazer uma análise de tarefas também nos dá a oportunidade de criar metas de aprendizagem, além de ela ser uma forma de reavaliar nosso aluno depois de termos feito adaptações para ele. Além disso, serve de orientação para o aluno, porque ele consegue ver seu progresso de forma visual, as habilidades que já adquiriu e as subetapas que ainda precisa aprender. E também é uma maneira de a equipe e os pais acompanharem a evolução do estudante com autismo. A análise de tarefas também é muito útil como instrumento para conhecer o nível de um aluno novo, trabalhar com ele no nível adequado, ver o progresso do aluno, ter uma base para a comunicação com os pais e desenvolver tarefas para a área de trabalho. Se vemos que certas subetapas ainda não são habilidades adquiridas, podemos pegar esta parte da tarefa e trazê-la para a área de trabalho. Ali a pessoa vai estar numa situação protegida e podemos ensinar as habilidades que faltam. Ou seja, estamos sempre avaliando, reavaliando e ensinando passo a passo. Em seguida, vou ler para vocês as diferentes subetapas do conceito de secar as mãos. Como já disse, a melhor coisa a fazer é trabalhar em equipe. Enquanto uma pessoa realiza a tarefa, as outras anotam todas as diferentes subetapas. Depois disso, a equipe decide, em conjunto, de que maneira ou em que ordem vai ensinar essa tarefa à criança. Eu agora falei em criança, mas neste curso estamos tratando de adultos. Na verdade, tudo o que estou explicando se aplica tanto a crianças quanto a adultos,
No curso sobre comunicação receptiva, eu trouxe um exemplo da análise da tarefa de lavar as mãos. Tudo isso pode ser usado com crianças e com adultos. Para secar as mãos, as subetapas poderiam ser: 1. Pegue a toalha com a mão direita. 2. Coloque a toalha sobre o pulso da mão esquerda. A mão fica no meio da toalha. 3. Esfregue o dorso da mão direita com a mão esquerda. 4. Vire a palma da mão direita para cima. 5. Coloque a toalha sobre a mão direita. 6. Esfregue o dorso da mão esquerda com a mão direita. 7. Pegue a toalha entre as duas mãos. 8. Esfregue as palmas das mãos mantendo os dedos estendidos. 9. Coloque a toalha de volta. Pegue a toalha de comprido e pendure-a mais ou menos pelo meio da lateral da toalha. É bom usar a expressão mais ou menos. Se dissermos no meio da lateral da toalha, é possível que a pessoa com autismo tente encontrar exatamente o meio. Por isso, nestes casos, aproveitamos para ensinar flexibilidade. Podemos então utilizar a análise de tarefas como um instrumento de avaliação informal em que avaliamos cada uma das subetapas. Observamos que tipo de ajuda a nossa pessoa com autismo precisa e damos uma nota: habilidade ausente, habilidade emergente ou habilidade adquirida. Consideramos que a habilidade é ausente quando o aluno precisa de suporte físico total. Ele não é capaz de realizar a subetapa e você precisa guiá-lo fisicamente o tempo inteiro. Ou seja, pode ser que ele precise de suporte físico em subetapas específicas. Habilidade emergente é quando o aluno precisa, por exemplo, de alguma ajuda física. Ou seja, é preciso fazer alguma coisa fisicamente para que, em algum momento, ele consiga realizar a tarefa de forma independente. Também podemos fazer uma demonstração, e aí contamos com a imitação do estudante. Podemos dar suporte verbal acompanhado de suporte gestual. É possível que o aluno precise apenas de suporte verbal, que pode ser uma única palavra, ou apenas de suporte gestual. Tudo isso entra em habilidades emergentes. Consideramos a habilidade adquirida se o nosso aluno só precisa de alguma proximidade. Temos que estar por perto e então ele realiza a tarefa. Ou, é claro, quando ele executa a subetapa de forma completamente independente. Com base nessas observações, vamos formular metas de aprendizagem. Para ensinar uma subetapa, podemos fazer uma tarefa preparatória na mesa de ensino, 1 a 1, ou na mesa de trabalho da pessoa. Outra opção é fazer parte da tarefa inteira na situação real e com apoio visual. Vocês conseguem ver a diferença? A primeira opção é fazer uma tarefa preparatória, porque observamos que o aluno tem tantas habilidades ausentes que temos que propor atividades de preparação na mesa de trabalho. A segunda opção é escolher uma parte da tarefa inteira e fazê-la na situação real, por exemplo, no banheiro, com uso de apoio visual. E uma terceira opção, que é a mais difícil, é fazer a tarefa inteira com o aluno na situação real, usando apoio visual. Nos nossos treinamentos práticos, essas são 3 opções que propomos sobre como ensinar tarefas mais complexas: parcialmente, na mesa de trabalho, parcialmente na situação real e com apoio visual, ou a tarefa toda na situação real e com apoio visual.
No ensino de habilidades em contextos diferentes, vamos passar por 3 fases diferentes. Na primeira fase, fazemos atividades na área de trabalho, seja da sala de aula, de casa ou do centro de convivência. Pode-se dizer que esse é um ambiente bem protegido. A pessoa com autismo recebe orientação individualizada do professor, dos pais ou de outro profissional. Portanto, este processo de ensinar comportamentos de trabalho começa aos poucos, com orientação individualizada e no ambiente protegido da área de trabalho. Quando o nosso aluno com autismo já consegue fazer o trabalho dele de forma independente na área de trabalho, à medida que vai crescendo, passamos para a fase 2. Nesta fase, vamos ampliar os ambientes. Por exemplo, ensinamos a criança a fazer atividades não só na sua área de trabalho protegida, mas também em situações não protegidas, que podem ser a sala de aula comum, uma sala de aula diferente ou outras dependências da escola. Acessar o escritório do diretor também é um exemplo de ambiente mais amplo. Nesse momento, o ensino não será mais de 1 para 1, mas certa orientação do professor permanece. Essa orientação também pode ser dada por outra pessoa, outro professor, o diretor ou a auxiliar de limpeza, por exemplo. Assim, aos poucos, o contexto vai se ampliando. Na fase 3, ensinamos habilidades diretamente em situações da vida diária e em contato com outras pessoas da comunidade. Serão ambientes diferentes, onde o aluno vai se conduzir de forma cada vez mais independente, cercado de pessoas que não são do seu convívio habitual, como foram o professor, a fonoaudióloga ou o terapeuta. Os ambientes diferentes serão contextos como o restaurante, a loja, um local de ensino diferente ou, quando adulto, o lugar de trabalho. Estas são as 3 fases do ensino de habilidades em contextos diferentes. E assim continuamos avançando na nossa compreensão de como preparar pessoas autistas para a fase adulta, mais especificamente para o trabalho. E continuando na mesma direção, a professora Hilde de Klerk, da Bélgica, vai nos falar no próximo episódio sobre o ensino de habilidades para diferentes níveis de idade. Você já pode imaginar que vai ser uma orientação muito prática e útil. Então, não perca. Encontro você lá. Fique bem.